Olá, meus amores. Desde de manhã a gente junto, né? Ainda faltam 3 à tarde, mas é isso aí. Bom, o assunto de amanhã vai ser História e Geografia, não é? Aí o de Geografia vai ser na página 6. Ó, o livro de Geografia vai ser na página 6. O assunto de Geografia vai ser o Sistema Solar, a Terra, características e movimentos. Então, vocês vão estudar na página 6 e na página 9 e 10, certo? Esse assunto a gente estudou muito em sala de aula, quem lembra? Não é? Estudou muito mesmo, tia fez perguntas também, né, sobre o sistema solar. Então, vocês vão estudar o assunto, é o mesmo sistema na prova de português. Vocês estudam o assunto, né? Pede ajuda aí a mamãe ou a papai para ler com vocês. E vocês vão lembrar, recordar, né? Porque vocês já viram muito esse assunto. E aí, olha, o sistema solar, deixa eu só fazer uma revisãozinha aqui. O sistema solar está falando, né, da teoria do Big Bang, né, que foi aquela grande explosão, que essa foi uma das teorias, né, que é assim, essa foi a teoria que mais procurou explicar o motivo, né, do planeta ter surgido, certo? Então, a teoria de Big Bang, ok? Tem também o sistema, né? O que é que nosso sistema, o que significa sistema, né? É o conjunto de astros que giram ao redor de uma estrela principal. Então, e qual é o sistema em que nós vivemos? O sistema solar. E por que a gente vive no sistema solar? Porque ele é um astro que gira em torno do Sol, certo? Os planetas são 8, né? Quem lembra? Que a gente fez muito isso em sala de aula. Então, vocês estudem aí que eu vou fazer perguntas sobre esses planetas aqui, ó. Quem tá perto, quem tá longe, certo? Estudem o nome dos planetas e as posições, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Quem tem anel, né, meus amores? Viu? Não tá difícil não, porque a gente estudou bastante isso em sala de aula. Aí na página 9, tá falando a Terra, características e movimentos. A gente estudou muito também sobre esses movimentos, né? Que os principais movimentos da Terra, que é rotação e translação, não é isso? Aonde a rotação é o movimento que gira em torno de si mesmo, né? E para esse movimento de rotação se completar, são necessárias 24 horas, certo? Estude essas horas, você já pode perguntar. Aí na página 10 está falando do movimento de translação, né? Que é o movimento em que a Terra faz em torno do Sol, certo? Para concretizar esse movimento, a translação, a Terra precisa de 365 dias, né? E 6 horas. Ou seja, ela precisa de 1 ano para realizar o movimento de translação. Tem essa parte aqui também. As estações do ano são 4, né? Primavera, verão, outono e inverno. A primavera é a estação das flores, o verão é a estação do sol, o inverno é a estação das chuvas, o outono, né, ele pode perceber mudanças repentinas de temperatura
e em alguns lugares as folhas começam a amarelar e a cair, né? Certo? Então, esses dois assuntos aí dessa página vocês vão estudar, ok? E aqui vai fazer perguntas. Aí não precisa fazer exercício, não precisa, para não ficar muito extenso, entendeu? Vocês só vão estudar a página 6, que tem o assunto do sistema solar, que é essa página aqui, ó. E a página 9 e 10, viu, ó? 9 e 10. Yes. Pronto. Essas 3 páginas de geografia, certo? Agora, no livro de história, peguem aí o livro de história, ó. Na página 10, tá falando sobre as fases do desenvolvimento humano. Então, história, vocês também só vão ver essa página 10 e a página 12 e 13, que é falando dos direitos e deveres. Então, história vai ser esses dois assuntos: a fase do desenvolvimento humano, direitos e deveres, que a gente viu isso também em sala, e aqui são os deveres, né? Aqui são os direitos da criança e aqui são os deveres, certo? Aí nas fases do desenvolvimento, né? Aí tia vai perguntar assim, quais são as fases do desenvolvimento? Aí tem a primeira infância, a segunda infância, a adolescência e a vida adulta, certo? A fase adulta. A primeira infância é de 0 a 7 anos. Então, se você tiver 7, né? Esse ano só vai completar 8 anos que vem, então você está na primeira infância. Mas se você tem 7, né? A segunda infância é de 7 a 12 anos. Se você tem 7, mas esse ano ainda você vai completar 8, então você já está entrando na fase da segunda infância, né? A adolescência é com 12 a 18 anos e a fase adulta é 18 anos em diante. Então, se te ia perguntar assim, qual é o ano, né? Com quantos anos a pessoa tem a partir da fase adulta? Aí você tem que saber, 18 anos em diante. Aí não tem só 18 anos, tem 18 anos em diante, certo? Para responder direitinho, né? Se eu perguntar qual é a idade da fase da adolescência, de 12 a 18 anos, qual é a idade da fase da primeira infância, de 0 a 7 anos, qual é a idade da segunda infância, de 7 a 12 anos. Certo, meus amores? E as perguntas que eu vou fazer são essas aqui, dessa página. Aí vem a página 12, né? Direitos e deveres. Aí tia pode até perguntar, né? Quantos direitos a criança tem? Ó, de 1 a 10, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o que é que eu vou querer? Que vocês estudem isso aqui, que eu vou perguntar um direito, certo? Tia vai perguntar amanhã um direito, um desses direitos. Ah, tia, então eu vou falar direito à educação. 2. Cadê? 7, né? Tem direito à educação. Será que vou perguntar isso? Tenho 2, direito à proteção, ao carinho e dedicação. Então, vocês falam direito a alguma coisa, certo? Aí vocês estudem para não falar incompleto, né?
Mas tia vai perguntar um mais facilzinho, viu? Não se preocupem. Aí o 1 tem direito à igualdade de tratamento, não importando a cor da pele, o sexo, a língua ou a religião, né? E assim sucessivamente, certo, meus amores? Na outra página 13 tem os deveres, né? Os deveres são mais fáceis de se memorizar. Porque os deveres da criança é o que a gente faz diariamente, né? Que é respeitar os mais velhos, cuidar dos animais, manter seu quarto organizado, ajudar nas tarefas de casa, zelar por seus brinquedos, tratar bem as pessoas, preservar a natureza, manter a casa limpa e organizada. Isso são coisas que a gente já faz durante o nosso dia a dia. Então, a tia pode perguntar, cite 3 deveres. Lembre, deveres é o que a gente pratica, não é? É o que a gente faz no nosso dia a dia. E direitos é o que está na lei, é um documento, né? Da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, os direitos é aquilo que a gente tem, né? Direito. Embora algumas vezes esses direitos não são realizados, mas em algumas crianças, né? Não estou dizendo que é vocês, mas em algumas crianças. Então, direitos é uma coisa e deveres é outra, certo, meus amores? E é isso, viu? Estudem direitinho, leiam aí essas páginas, né? Lembrando, a página de história é a fase do desenvolvimento, na página 10, direitos e deveres, na página 12 e 13, certo? Onde na página 12 está falando dos direitos e na página 13 está falando dos deveres, ok? Essa primeira unidade, esse livro de história tem mais assuntos, mas eu coloquei os principais, tá bom? Para não ficar também muito extenso, né? E de geografia é o sistema solar, né? Na página 6. E a Terra, características e movimentos, na página 9 e na página 10, ok? Bons estudos e até amanhã. Cheiro.